The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time and get nothing to do. I'm hanging around and I'm waiting for you, but nothing happens. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Neste episódio nós vamos tentar fazer uma coisa nova. Esse é o primeiro de uma série de vários outros episódios chamados Terapia em Grupo. E aí, deem oi. Oi. Oi, pessoal. Oi, meu nome é César, tenho 33 anos e estou 33? Que isso? Não, 23. Não pode julgar o amiguinho na Começou a terapia em grupo errado já, né? Já julgou o cara. Já julgou, exato. E o tema de hoje é frustração, então vamos fazer isso. Vamos se apresentar, tipo, oi, meu nome é não sei o quê. E eu estou frustrado há tantos dias, ou não estou frustrado há tantos dias. É impossível. Se estiver não frustrado há tantos dias, você pode ir embora e você vai ascender ao céu. Meu nome é César. E eu vivo frustrado, né? A gente vive frustrado. Eu acho que eu frustro a cada... Eu, inclusive, estava falando para vocês antes, eu quase me frustrei hoje, porque eu estou viajando a trabalho e achei que não ia dar tempo de gravar o podcast com vocês. Então, eu estava quase me frustrando, que eu falei, não, eu quero. Eu arranjei um jeito de conseguir separar esse tempinho para gravar com vocês. Então, ufa, quase me senti frustrado, mas consegui salvar no último minuto. Fora isso, a minha vida é uma vida de frustrações. Que bonito Oi, isso. César! Oi. Seja bem-vindo. Oi, César. Bem-vindo, César. Obrigado. Vai, Thaís. O meu nome é Thaís. Eu não tenho eu não tenho muita experiência, assim, com frustrações como o César. Mas quando as frustrações acontecem, elas são grandes para mim. Eu não tenho, assim, essa vivência cotidiana. Eu tenho frustrações que são grandes, daí me dão uma derrubada. Uhum. É isso. Mas quando foi sua Thaís. última frustração? A minha última foi agora, nesse último mês, que eu tenho vivido, assim, frustrações sequenciais, assim. Entendi. Oi, Thaís. Também chamado de frustração em série Netflix, que são em episódios ali, uma temporada. Só uma temporada de frustração. Temporada. Seja muito bem-vinda, Thaís. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada. Nós guardamos você no coração. Oi, meu nome é Virgínia. A minha última frustração foi há 15 minutos atrás. E eu tô muito feliz que faz 10 minutos que eu não tô frustrada. Não, mas por que nesses 5 minutos que aconteceu? Eu já vou contar. Eu já vou contar. Desculpa. Eu já vou contar, mas é isso. Bem-vindo, Virgínia. Bem-vinda, Virgínia. Nós te guardamos no coração. Oi, eu sou o Diego. Sou novo aqui, tô vindo especialmente. Eu tô frustrado há 34 anos. Não, mentira. Mentira, 33. Mas eu acho que eu tô com a Thaís, que eu tô vivendo uma série de frustrações faz um bom tempo agora, assim. Agora eu já aprendi até a lidar, tipo, uma coisa que tá lá, sabe? Oi, você de novo, lógico. Vem comigo, quer um café? Quando você não ficar frustrado, vai ser um problema, né? Aí você vai procurar terapia. Você acha que a terapia fala assim, eu não tô mais frustrado. O que é isso? Não é normal. Sabia? A minha mãe teve uma época que uma vez ela ligou para um psicólogo meu, falando que ela tava muito preocupada comigo, porque a Virgínia tá muito feliz. Eita. Tem alguma coisa acontecendo. É nesse nível minhas frustrações.
Ai, então, quem quer começar, gente? Quem quer Começa fazer você, eu fiquei primeiro? curioso. Dos seus 5 minutos de conta vácuo isso. na sua vida. Os meus, eu sou mais tipo César, eu me frustro com bastante frequência. E daí de vez em quando vem uns que me abatem bastante, mas a minha mãe mesmo disse que eu não sei lidar com frustração. E eu digo que eu sei sim, porque são muitas, então, né, se eu já sobrevivi a todas elas, é óbvio que eu sei lidar super bem com frustração. Então, a minha frustração que acabou de acontecer foi porque... Não é bem uma frustração, é uma frustração. Mas eu tava aqui em casa esperando o Diego chegar e tal, e daí minha namorada tava aqui, toda feliz, não sei o que, daí ela veio e me abraçou e falou: vem cá, minha gordinha. Gostei de desculpa. Não pode rir da amiguinha, né? Não pode. Apoio. E daí eu tava, tipo, toda, nossa, focada aqui, tipo, não, bora, meu dia vai ser massa e tal. Ela veio e me deu um soco na cara. Tipo, não vai ser não, top! Eu fiquei tipo... Lembrando que são 11 horas da manhã agora que a gente tá gravando, ou seja, tem o resto do dia. Exato, pra eu ficar pensando nisso, entendeu? Agora é isso, tipo, meu dia vai virar isso, porque eu já tô há dias pensando sobre o quanto esses dias eu e o César, a gente fez uma filmagem e teve uma série de stories que fizeram e tal, e foi bem difícil pra mim ver esses stories. Bem difícil. Porque eu me vi nos stories. E eu, tipo, tô imensa de gorda. E eu tô bem frustrada comigo mesma. Então eu tenho vivido uma série de frustrações na vida agora. E eu estou já previamente frustrada. Eu tenho isso também, eu fico previamente frustrada. Não sei se vocês têm isso, mas eu já me frustro antes mesmo de eu não conseguir a coisa. Então eu já estou frustrada que eu não vou conseguir emagrecer como eu quero emagrecer. E daí, enfim, esse também é um assunto para um outro episódio, né? Sobre essa coisa de, eu preciso emagrecer ou não preciso emagrecer, enfim. Mas pra mim é uma grande questão. Então, é isso. Eu já tô previamente frustrada. Mas pode fazer uma pergunta? Pode fazer, Diego, vai fundo. Não, eu ia fazer um comentário que claramente veio de um local de carinho que ela falou. Veio, total, Tipo, lógico, veio. Eu chamo a minha mãe de gordinha também, é minha gordinha. Pois é, não, veio de um lugar de carinho e tal. Eu fiquei brava com ela durante 5 minutos, depois eu fiquei pensando que eu não podia ficar brava com ela, porque ela não tá errada. Quem tá errada sou eu. De ficar chateada com isso. Que é... Exatamente. Não, a minha pergunta era relacionada à questão do que você disse assim, porque eu não vou conseguir emagrecer. E não entra na questão de emagrecer ou não. A minha pergunta é, o que você pensa que já te corta, não pode ser emagrecer, pode ser conseguir um trabalho, pode ser viajar, enfim. O que você pensa nessa hora que você fala assim, já não vou conseguir mesmo? Você não tem nenhum pensamento do tipo, se eu tentar muito, funciona, eu posso tentar, você corta até o pensamento de tentativa, né? Não, eu já fico, a Thaís tá ali fazendo, eu acho que a Thaís pode responder por mim, eu tenho certeza que a Thaís pode responder por mim. Eu posso, é porque não foi, assim, não é uma coisa nova essa tentativa. Essa tentativa, existe essa tentativa, mas você já tem um conhecimento de si mesma que é tão profundo que você sabe que vai ter um lugar ali que você vai ser vencido por relaxar nessa vida, assim, e pensar, será que não é o outro caminho que eu tenho que fazer? Por que é doloroso esse processo e é baseado nesse processo que a gente já tem esse sentimento prévio de frustração, entendeu? Então, por isso, assim, eu acho que a gente vai ser um super episódio, esse nosso, de falar também sobre emagrecer. Eu compartilho disso também, porque é aquela coisa que eu até já falei aqui no episódio, assim, de se reconhecer num corpo que você não está habituado, você não estava, né? Durante 1000 anos você se viu de uma forma e de repente você precisa se ver de outra. Isso é uma grande frustração também para mim, porque batem várias questões minhas que eu passo a refletir se realmente é força de vontade, sabe, essas coisas assim, realmente se eu quisesse,
por que eu não consigo? Será que eu não sou boa o suficiente? Aquilo que a gente já falou sobre ser o suficiente para esse mundo, né? Sim. Então é isso. Não, mas é que é uma questão bem profunda. Eu sei que eu e a Thaís a gente tem que fazer inclusive um episódio em breve sobre isso, porque é uma questão bem profunda pra gente. Inclusive nem quero que a gente entre muito nela porque vai longe, assim. Mas essa acabou de ser a minha frustração. Tenho diversas outras que eu posso citar, gente. Vocês querem que eu comece a citar? Não, por exemplo, eu não sei se é frustração, né? Mas depois da nossa gravação lá do clipe lá, você mandou, a gente trocou mensagens e trocamos conversas, e você disse, né? Ainda estou insegura, enfim, não, mesmo com o negócio pronto e tal, ainda não sei muito bem, né, o que vai acontecer. E é engraçado aquilo, porque pra mim, no meu caso, a frustração acaba vindo talvez por um lado de perfeccionismo, né? Do tipo, eu, por exemplo, a Virginia sabe, a gente gravou numa casa que era um contato, era um amigo de uma amiga, era o pai de uma amiga, enfim, da Virginia, e um dia depois que a gente gravou, ele foi na casa, 2 dias depois ele foi na casa e me mandou uma mensagem com diversos erros que a gente tinha feito. Não deixaram assim, deixaram assado e tal. E aquilo pra mim gerou uma frustração imensa, porque eu falei, nossa, eu achei que tinha sido tudo bem. E a gente saiu de lá com a equipe falando, nossa, a vibe do set foi muito legal, nossa, a produção foi muito bacana, nossa, foi gostoso estar lá. Por mais que tenha sido uma coisa bem de guerrilha e tal, eu saí feliz. Mesmo que na minha cabeça eu já estava me frustrando, porque tipo, eu não fiz isso direito, a alimentação foi assado, ninguém sentou para comer direito. Enfim, existe uma frustração ali. E aí quando eu recebi essa mensagem foi quase que um atestado de frustração. E depois conversando com o cara, acabou que foi mais ou menos um mal entendido ali, né? Ele não viu uma coisa que deveria ter visto, enfim. Mas a frustração já estava instalada. Então, se há dois dias eu falaria, foi um sucesso. Domingo à noite eu falaria, foi um sucesso. Hoje já faço, foi um fracasso. Né? A produção em si. E a frustração vem disso, assim, do tipo, do meu, né, do nível que eu queria chegar, do nível que eu tinha ali, né, imposto pra mim mesmo, que sempre é muito alto. Então eu sempre tenho essa coisa de sempre me impor um limite super alto, talvez até mais alto do que seja meu normal. E a minha frustração vem aí, porque eu nunca consigo exceder as minhas próprias expectativas. Talvez eu exceda as expectativas dos outros, mas pra mim é engraçado porque a frustração, não só pra mim, lógico, mas a frustração está dentro de mim mesmo e é um trabalho muito difícil para mim de entender e eu vejo várias pessoas falando, nossa, mas foi animal, o que você fez foi incrível, ou o vídeo que você fez foi incrível, ou enfim, qualquer coisa que fez foi incrível. Eu não aceito isso, porque para mim o meu nível está tão alto, então por isso que eu falo que eu me frustro normalmente, é normal eu me frustrar, e porque eu vivo essa questão de frustração, porque assim, eu sempre boto barra lá em cima e nunca consigo chegar nessa própria barra que eu imponho. Sim. Então, mesmo na análise hoje, eu bato muito nessa tecla e é difícil para mim me aceitar e ver o que eu tenho hoje como coisas boas. Sabe? Tipo, você é assim, coisas boas não, mas você é assim. Então, mesmo sendo, não vou entrar nesse assunto, mas com questão de corpo, eu também tenho minhas questões de corpo, não com emagrecer, mas tenho minhas questões de corpo. E é sempre uma frustração gigantesca. Hoje, inclusive, eu me frustrei com o meu próprio corpo. Eu não vou entrar nesse assunto porque a gente vai entrar para outro episódio. É muito íntimo, né? Não é muito íntimo, na verdade é simples, eu só não quero entrar porque é a questão de um episódio talvez que a gente fale sobre emagrecer, sobre corpo, enfim. Mas eu me frustrei, eu olhei e falei assim, nossa, eu não tinha percebido isso até agora. Caramba, e agora? Aí me frustrei também. Então, assim, é difícil, porque é isso, assim, a frustração é algo que você não percebe quando chega, e quando chega você se vê naquele estado de, puta, o que eu tô fazendo na minha vida, né? A gente tá conversando antes do programa, e a gente tá conversando de projetos, né? Eu acho que a gente se encaixa os 4 aqui nessa vida de projetos, né? De ter projetos, de escrever projetos enfim, em milhares de coisas, editais e tal. E a gente se frustra muito, porque é o que o Diego estava falando antes, assim, a gente investe muita coisa e depois a Thaís completou, lógico, isso tudo foi tudo fora do ar, eu estou botando no ar agora para a gente começar uma discussão sobre isso, mas a gente demanda tempo, a gente investe tempo, investe até dinheiro às vezes, investe intelecto e tudo mais, e quando não dá certo a gente se frustra e fala assim, gente, eu sou um bosta, o que eu estou fazendo nesse mundo? Como a Thaís, e a Thaís vai continuar agora, a Thaís tem um pensamento incrível de fazer um curso de alguma coisa, eu queria que ela comentasse isso. Não, mas eu achei interessante, César, que você falou uma coisa que é assim, você questionar a tua própria capacidade, e isso parece assim, a gente está sempre colocado em xeque, né? A gente está sempre sendo testado, olha, será que você é bom mesmo?
Será que aquilo que você desempenhou no set foi o teu melhor? Será que o projeto que eu escrevi foi o meu melhor? Porque eu lembro muito dessas falas polianas que fala, olha, parece assim aquela tia querida, tia-avó que fala, não deu certo esse, mas o próximo vai dar certo, é tão bonitinho que tudo que você faz, né? E aí você pensa, será que eu vou abrir o meu projeto e vou ler e vou ver se realmente ele não é bom? Porque nesse momento eu estou negando esse projeto que não foi aprovado e ainda com um parecer, tipo, absurdo, né? Mesmo assim, o Diego falou, a gente coloca tanta energia, é um mês de trabalho inteiro, é um mês para reunir tudo, para você elaborar tudo, para você fazer o melhor que você pode, mas o teu melhor ainda não é o suficiente. E eu acho que a frustração vem disso, vem de nunca de ter um momento, que agora eu tô nessa série do Netflix, né, de tipo temporada, né, só levanta para comer e ir no banheiro e depois vem mais outra frustração e outra, mas tem um momento que você se questiona se é isso mesmo. E aí você pega forças da onde? Aí quando você está mergulhado dentro dessa frustração naquele momento, você não, essas ferramentas e toda essa bibliografia, né? Você foi buscar na literatura, nos vídeos do YouTube, não sei aonde, como lidar com a frustração, você não consegue lidar com ela naquele momento. Porque aquele momento tem um autoachatamento, você fica se reduzindo a nada, assim. Sim. É meio, essa coisa de escrever difícil. Projeto é meio vestibular, né? Tipo, como se toda vez você está estudando meses e meses e meses para não passar, né? Na faculdade. É um grande vestibular, essa vestibular. Vida de projeto em edital. Exatamente. E eu tenho uma solução. Então, o Diego tá aqui, inclusive falando, né? Foi chamado para falar sobre frustração. Por que será, Diego? Conta. Não sei por que eu te chamei para falar sobre isso. Eu não sei exato, mas eu tenho uma ideia do porquê talvez seja. Como os meus companheiros aqui, também sou da área do audiovisual. E daí, se não for isso, você pode não depois foi me isso corrigir mesmo, é isso e depois mesmo. dizer o que Tipo, hoje não é isso que você tá frustrado, você tem mais isso e aquilo outro também. E há um bom tempo eu venho me frustrando com essa história de editais e de... tipo, a gente projeta o que a gente quer pra gente, a gente tá se esforçando pra isso, mas os meios não facilitam para que aquilo aconteça e isso vai frustrando e é essa vida de vestibular, né? Até que chegou num ponto, essa coisa de você tá falando de... Fico me perguntando, será que é isso mesmo e tal? Eu entrei numa fase de hiato agora. Eu, tipo, tô me distanciando do audiovisual, estudando uma outra coisa, buscando uma outra formação, que é algo que é do meu interesse. E que eu acho que é algo que, se eu vier a voltar pro audiovisual, vai só adicionar a ele. Mas aí, tá vendo? Eu já tenho esses pensamentos. Já tô na cabeça assim, de, tipo... Eu gosto de ser mulher de malandro, eu gosto de apanhar. Eu vou voltar pra cá. Mas eu vou voltar com curso, meu amigo. Vou voltar mais escolado. Ainda mais quando os coleguinhas da Evuco, eu fico chamando ele o tempo inteiro. Eu sou malandro. Continue querendo que você volte pro nosso relacionamento possível. Não, mas eu não consigo largar, né? Por mais que eu esteja começando ainda esse estudo da outra coisa, eu continuo lendo e vendo coisas sobre cinema, sobre audiovisual, e pensando em projetos, sabe? Tipo, não sei se também é uma fase de afastamento, assim, onde a droga ainda tá no seu sistema e você tem que, sabe, se desintoxicar daquilo. Mas o meu cérebro ainda funciona dessa forma, né? São mais de 10 anos que você tá nessa, que você pensa, que você trabalha com isso e etc. E também tem, acho que um pouco a questão, assim, que a gente escreve projetos muito autorais, né? Sim. Então, como artistinhas, meio que quase a gente não consegue não pensar. Porque e tem a gente se expressar. e tem uma coisa nessa fala do Diego que é engraçado, que quem nunca, né? Eu também, Diego, estou pensando em já fazer outra coisa no final do ano, prestar um vestibular,
Enfim, abrir esse leque. Quem nunca pensou isso, trabalha com arte? O ótimo é assim, a gente falando, não, porque essa vida é um vestibular, e da gente aqui, porque eu vou fazer vestibular pra outra coisa. Mas assim, a gente não tá enganando ninguém. Eu quero ouvir ainda a saída do dia que ele falou, eu tenho a saída pra tudo isso, eu quero ouvir, porque eu tô precisando. Mas é isso, a questão que você falou dessa coisa de não sair, de não conseguir sair desses 10 anos, mais de 10 anos de audiovisual, é um pouco também, pelo menos pra mim, de frustração. Era tipo, gastei mais de 10 anos da minha vida fazendo um negócio e quero mudar. Pronto, tá provado que eu sou um bosta. Aí eu vou pra outro lugar e falo assim, eu não vou dar certo naquele outro lugar. Eu vou ficar em casa e você, sei lá, cara, não sei, porque nada daria certo. Se não deu certo com 10 anos tentando fazer isso, não vai dar certo mudando agora. Tipo, não é um pensamento pra baixo, é quase que, pra mim, pelo menos na minha visão, é quase que um realismo, sabe? Tipo, não vai dar certo, sabe? Porque, né, enfim, eu não sei como é que é a carreira de sei lá, de uma pessoa que é um pouco mais de exatas, de biológicos, tem pesquisas e tudo mais. Talvez seja a mesma coisa, não sei, não consigo falar. Mas pra mim, pra gente, talvez que seja de humanas, que essa coisa do artista e tudo mais, cara, eu investi mais de 10 anos nessa carreira também. E aí? E aí é mais ainda, né? Porque hoje, a maior parte da minha carreira hoje, quer dizer, estou hoje trabalhando com publicidade. É super legal, trabalho com filmes e tudo bem, mas eu tô frustrado, porque eu não faço nada que é de, sabe, que é autoral, que é bonito, que tem algum que não faz nada? César? Não. O que você fez domingo? O que você fez domingo, César? Fiz uma publicidade para uma banda, basicamente. Autoral, que eu digo assim, algum impacto na sociedade. O que você vai mudar a sociedade com aquilo? Entendeu? Tipo, eu não tô fazendo um documentário onde eu vou pro interior do Pará filmar uma população que precisa, sabe? Não sei, ajudando alguém que, sei lá, enfim. Eu vejo pessoas que fazem isso e eu falo, puta, cara, eu sou um bosta. Tipo, é quase que eu puxo meu próprio tapete o tempo todo. E eu vejo a Thaís fazendo assim, ó, com a cabeça assim, ó, aquele cachorrinho no painel do carro. E todo mundo tá fazendo isso. E é uma frustração, por isso que eu falo que eu vi frustrado. Que não é uma frustração... Pra mim, como o Thiago falou, assim, é quase que é o normal, a frustração, assim, porque é isso, assim, e eu tento, nesse meio dessa frustração, achar um caminho pra sair disso, ou pelo menos pra melhorar, e não dá, porque aí eu escrevo, assim, tem um projeto legal, autoral, vai ajudar a sociedade, vai ser bacana, eu escrevo no digital, não passa, aí você fala, bosta, tipo... Yay! Não, e a frustração, mas e a frustração prévia, é isso, Nossa, eu admiro muito o Fernando, por exemplo, que participou do nosso podcast um dia desses, porque foi isso, ele fez nutrição, não sei o quê, e daí de repente ele tava fazendo medicina. Caralho, eu fico pensando, meu Deus, mudar de profissão agora, digamos, fazer o vestibular agora, porque assim, não é, deixa eu fazer um outro vestibular e daí em 2 anos eu tô fazendo outra coisa e arrasando. Não, vão ser outros 10 anos de investimento pra ver se dá certo ou não de novo. Meu Deus do céu. Gente, bora Vila Hippie. Na praia. Ali e não ter que fazer, Nossa, não ter eu pensei que ter nisso nada. mesmo. Eu pensei, gente, vamos, tipo, quero virar um eremita, assim. Que Pois eu não quero mais, porque tem um momento, tenho amigos que estão comprando um terreno em Serra Grande, e daí eles falaram, Thaís, vem pra cá, vai custar tanto, a gente vai ter aqui cada uma casinha, aí mandaram as fotos vista pro mar, daí senta eu e penso, meu pai, não é isso. Não Eu posso quero. isso. Manda pra mim, Nesse então. momento. Manda pra mim. Manda pra mim, faz esse mailing. Manda pra mim também, faz fazer um grupo. Vamos fazer uma comunidade do audiovisual, gente. Incrível. Sim, Ai, muito bom legal, dia. né? A gente mas faz junto, aí... tipo o Osho, a gente monta um estúdio. E deixa faz um estúdio documentário sobre esse negócio, essa experiência. Pronto. Mas eu queria falar uma coisa que eu tive uma frustração, assim, que o César falou, foi quando eu fiz o meu primeiro documentário, que foi em 2006, e foi sobre a estrada de ferro que vai de leste a oeste do Paraná. Então a gente viajou de trem de carga, foi aprovado também por edital, etc. E foi o primeiro documentário que eu dirigi, e foi super poético, sobre pessoas que moram assim, próximo aos trilhos, e sobre o povo, assim, foi bem bonito. E daí eu morava já na Suíça, fiz ele, voltei e fui numa exibição de um documentário de um amigo meu que se chama Entre Muros e Favelas, e que começa, a primeira cena do documentário
é uma senhorinha numa comunidade mostrando um muro com uma marquinha assim naquele muro, dizendo aqui foi onde voou o cérebro do Jonathan, assim. E esse documentário eu lembro que eu depois, chegando assim, na mesma semana, assisti o ônibus 171. Eu lembro de um dia o 174. músico, né? 174. E meu marido é músico, eu liguei, ele estava no meio de um concerto, assim, e aí ele atendeu o telefone e eu tava assim, que coisa horrível que eu sou. Eu não faço nada para mudar a sociedade. Olha, eu fico falando sobre poesia e não sei o que. Eu tô em crise. E ele falava, tá, eu não posso falar agora, respira. Eu tenho que entrar de volta aqui que acabou a pausa, mas a gente já fica calma. Deu, não, você precisa falar comigo agora. Assim, eu entrei ali numa crise de questionar e de depois conversar com as pessoas e as pessoas falarem, não, mas o mundo precisa também de poesia, o mundo também precisa da beleza, o homem... Mas naquele momento que você está assim, dilacerado, questionando, pensando, que vergonha de mostrar a minha poesia no momento que eu entrei, daí eu entrei, gente, nesse universo de Médicos Sem Fronteiras, Anistia, Cine Brasil Marginal, e tô nisso aí então desde dessa época. E daí vem agora um edital e fala que o Cine Brasil Marginal que você criou nessa época, né, não sei o que, não é relevante ou não tem impacto? A gente faz desde 2016 em Zurique, é super, gente, é maravilhoso, assim, e é super, tem muito sucesso, digamos, de público, de debate, etc. E eles disseram que o Cine Brasil Marginal tem pouco impacto na comunidade, né, porque ele se dedica a discutir as marginalidades, né? E por exemplo, uma das primeiras coisas, eu queria fazer um desabafo aqui, na verdade. Já que a gente tá nessa terapia em grupo, eu queria fazer um desabafo, tirar isso do meu peito logo. Faz meses que eu tô com isso preso no meu peito. Thaís, eu te odeio. Nossa! Tá. Porque a primeira coisa, uma das primeiras... Pode chorar aqui no programa? Não, uma das primeiras coisas que a Virginia me contou de você, quando a gente começou aqui o podcast, foi essa questão do Cine Brasil Marginal. E na época, eu não sei porque, eu não sei se eu comentei antes ou depois, mas eu falei, putz, eu tinha uma ideia de criar. Eu queria muito criar um festival de cinema que gerasse, né, que fosse um filme, tipo, que fosse filmes de discussão, né, não filmes assim. E aí, acho que foi isso. Aí eu falei pra Virginia e ela falou, porque a Thaís tem o Cinema Marginal. Eu falei, droga, odeio essa mulher já. Tenho raiva dela. Então eu espero que não passe mais nenhum edital, que você não acabe em Zurique e que você morra de desgosto com esse seu Cinema Marginal. Tô brincando, bem pelo contrário. Então eu sei que foi você, então, porque na física quântica... Não, mas é brincadeira. Agora, achei esse projeto incrível. Mas, enfim. Sobre gerar frustrações no outro, né? Também tem isso. Eu, às vezes, tenho uma dificuldade de ou falar coisas, ou quebrar, romper coisas, etc. Às vezes muito porque eu não quero gerar uma frustração no outro. Isso é uma coisa complicada também. Quando você mandou aquela mensagem antes de a gente gravar o clipe, você ficou com medo de gerar uma frustração em mim quando você falou, eu tenho medo que você fique bravo e tal? Foi um pouco isso, não? Também, foi medo de eu gerar uma frustração em você, não? Também. Acho que também. Mas é porque quando você Fala, o Diego tá quietinho, quer dizer, quietinho não, a gente não deixa o Diego falar, Diego. Não, mas eu acho que o que eu ia falar, eu acho que só vou repetir de outras palavras do que a Virginia falou. Porque a gente tem uma tendência a ter um cuidado com o sentimento dos outros. E daí, especialmente de pessoas que a gente conhece mais ou menos e sabe onde certas feridas doem. E que a gente gosta. E que a gente gosta da pessoa. E daí a gente não quer causar uma frustração nela, né? Quebrar aquela expectativa da pessoa. Porque eu acho que a gente claramente tem uma relação fina e contínua com frustração. E daí, como você já sabe, tirando a partir do que a gente sente, né? Da nossa experiência com frustração, a gente supõe que é similar para outra pessoa e a gente não quer gerar isso para outra pessoa porque é algo
desgastante, triste, Não, é né? triste, duro de você gosta da pessoa, você não quer, mas também daí volta aquela coisa que a gente já falou, Thaís, de o dizer sim pro outro, às vezes é dizer não pra você mesmo. E, né, e é isso, às vezes E aí eu pensei, será que não, a gente não engolindo tudo isso, quer dizer, guardando sempre isso para não gerar a frustração no outro, eu me lembrei dessa cena do Monty Python, do cara que comia e explode, sabe? Então, essa é uma ideia que, não sei, me ocorreu agora, assim, de forma figurativa, que eu acho que um pouco é isso. Eu acabei vendo muitas coisas, assim, eu sou a única aqui de nós todos que tem uma filha, né? César não sabe ainda se tem filhos por aí, né, César? Não foi ainda. Não teve ligação com isso ainda. Ninguém me ligou. Mas aí eu fui pesquisar uma vez sobre frustrar crianças, né? E aí você encontra muitas pessoas com muitas teorias sobre o quanto é importante que a criança se sinta frustrada, porque aquilo a fortalece e aquilo torna ela mais criativa, né? A gente vê crianças do ontem e crianças de hoje que hoje em dia, assim, os pais têm esse receio de frustrar o outro, né? No caso a criança, e aí supre tudo, vai suprindo, né? Então a criança não vivencia isso. Eu acho que trazendo para o nosso mundo adulto, eu acho que é exatamente isso. Acho que a partir da frustração vem esse incômodo, vem uma inquietação de realmente buscar uma solução criativa. E vem uma coisa de que, nossa, eu tô me sentindo... Eu tô aqui no fundo do poço, sou o cocô do cachorro de rua, não sei. Mas eu preciso sair disso. Agora, acho que a gente entra no primeiro meias quando a gente fala... E quando a gente não consegue sair disso. Porque eu acho que a frustração, ela pode ser... Ela pode aprisionar a gente, muitas vezes. Porque lida com muitas questões. E muitas questões ligadas a uma autoestima que é colocada em jogo ali, né? Sim. De não se sentir mesmo. E mais que isso, assim, adicionando, pra mim, pelo menos, a frustração vem de um ponto de vista meu. E às vezes, por mais que as pessoas falem assim, não, César, mas tá tudo bem. Ou não foi tão mal assim. E, de novo, é um ponto de vista meu, e eu olho e falo, não, foi sim. Não, mas não foi. Foi, porque eu tô vendo que foi, eu sei que foi. Não, mas não foi, ponto, entendeu? Então, assim, é mais difícil ainda sair, porque, pelo menos pra mim, parte de um ponto de vista que eu tenho, e uma percepção que eu tenho, e até um ponto que eu queria comentar, quer dizer, perguntar pra vocês, o quanto a frustração tá ligada a essa percepção e ao nosso ponto de vista. Então, pra mim, é mais difícil ainda sair, porque chega um ponto que não adianta que as pessoas falam. Não adianta mesmo, porque pra mim eu tenho aquela convicção de que sim, foi errado, ou foi ruim, ou foi péssimo e tudo mais. Então, o ponto de vista é algo que pesa ali, né? E é difícil mudar, né? É a sua cabeça ali, né? Sim, pra mim também tem uma coisa que é como você lida, né, com a frustração. Acho que muda bastante, assim, quando você tem um quadro de depressão e ansiedade ligados a isso. Por exemplo, tem algumas vezes que eu falo pra minha psicóloga que eu preciso um pouco mais de raiva. Porque eu é bem frequente, assim, que eu lide com frustração com a tristeza. Tive uma frustração, eu vou pra tristeza. Dificilmente, tem muita gente que lida com a frustração e vai pra uma raiva, e a raiva ela move, né? Ela é motivadora, você vai lá e você vai, então beleza, aconteceu isso, agora eu vou, tipo, foda-se, e você vai lá e faz e acontece o quê? Eu vou pra uma tristeza paralisante. Então, acho que é bem complicado e é isso, né? Tem essa frustração, frustração atrás de frustração. E tem a hora que você começa a não ser mais realista com as coisas e você só vê o lado ruim e fica, não, vai ser nossa, olha, no meu microfone acabou de fazer um barulho, foi o barulho eu acabei de ficar frustrada, tava no meio de uma fala aqui e meu gato veio e passou o rabo no microfone. Se controle, Woody, com licença.
Eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, mas eu vou pro lugar da tristeza e é meio foda sair dela. Nossa, tem várias vezes que eu já tive, tipo, quando eu entro num looping de pensamento negativo, não tenho que me tire, assim. Eu vou conseguir. E como é que você sai? Como é que você... Eu vou perguntar pra todo mundo isso. Como é que você sai desse sentimento? É natural? Do nada, tem uma hora que você cansa e fala, foda-se, é isso aí. Você consegue pensar... Tem uma hora que, tipo... Tem uma hora que vem o vai ou racha. É tipo, Virgínia, então tá bom. Então chegamos aqui, chegamos nesse momento, beleza, tudo uma merda. A janela tá ali, você pode pular. Ou não, e daí pare de reclamar. É meio isso que eu falo pra mim mesma. E daí eu vou até a próxima frustração. E daí por isso que eu morro de medo de frustração, porque eu sempre acho que é tipo, vai ter um momento que vai chegar a frustração maior que a janela vai falar mais forte. Fale. Acumulando vários comentários aqui, peraí. Agora o Diego vai fazer o monólogo dele. Vai embora, Diego, você ficou muito quietinho. Eu concordo com a Thaís com aquela questão do frustrar as crianças, no sentido de que proporcionar isso eu acho que é um crescimento. E eu acho que cria mais... como falar isso? Não, mas eu enfim, concordo. Eu acho que elas vão crescer de uma forma mais vacinada. Elas vão estar ali, desenvolver uns anticorpos para aquilo, vão aprender a lidar com aquilo. Essa coisa do frustrar o próximo é uma coisa que eu já superei. Eu não... Viva! Yay, palmas, parabéns, Diego! Agora, o problema é você conseguir essa... Porque pra mim é difícil. Você conseguir falar... Você entender o que é problema seu, o que é problema da outra pessoa. Essa frustração não é, tipo... E conseguir falar as coisas. Isso eu já superei, já tô na fase de falar pra pessoa. O que eu ainda tô Ele superou mesmo, gente, é real, eu vejo. Às vezes, pra algumas pessoas, eu tenho... Porque eu sei que eu tenho uma leve tendência de às vezes ser meio grossa e não perceber. E como eu tenho essa consciência, às vezes eu paro e penso, tipo, peraí, não, como é que eu vou falar isso de uma forma que não vai ser, né, grossa, mas ela sai. Aí tem outra coisa. Você falou, que você falou agora que você não terminou, mas é isso que é perceber o que é teu e o que é do outro. Isso, exato. Eu entendo que isso realmente é uma linha, às vezes, muito tênue se você não tem todo esse conhecimento, porque você acaba tendo uma tendência de achar que também tudo é teu. Ou tudo é do outro. Então, quer dizer, qual o ponto de equilíbrio aí, nossa, exige aí muitos anos de autoconhecimento e desenvolvimento, né? Mas é um trabalho que eu acho super importante, todo mundo tem que fazer, chegar nesse momento e pensar mesmo assim, peraí, isso é meu ou isso não é meu, tipo, entender o que é meu, o que é do outro, pra você não carregar o que não é seu, porque, né, já tem muita coisa aí pra carregar. E aí o que você tava falando Tá falando da frustração que a tristeza. aprisiona na tristeza, né? Será que a gente não consegue... Eu pensei isso enquanto você tava falando. Talvez tomar uma decisão consciente de... Porque eu também vou pra um lugar de tristeza quando eu me frustro. Mas tipo, de escolher e dizer, não, agora eu vou me frustrar com raiva. Eu vou, tipo... Porque mesmo além dela ser uma força que move, se ela não mover, ela pelo menos é catártica, né? Catártica? Sim. Catártica. De catarse. De você extravasar aquilo e não tá mais dentro de você, né? Mas você acho que... mesmo que não mova de tipo, agora eu vou fazer mais foda, mais não sei o que lá, mais, mas pelo menos você vai... Aí você tenta e não consegue, você se frustra mais ainda. É que eu acho que é daí que a gente entra também numa coisa que acho que a Thaís falou lá no começo, que
nem sempre nem sempre, não, quase sempre a gente não consegue controlar as emoções, as coisas que a gente sente. Tipo, você se sente triste, tipo, isso inclusive é uma coisa que eu tenho que aceitar pra não me frustrar de novo. É do tipo assim, Virginia, aceite que você tá triste. Você está triste por causa disso. Porque daí, senão eu entro de novo no lugar de outra frustração, porque eu estou triste, mas eu não deveria estar triste, eu deveria estar sentindo outra coisa. Porra, daí você fica sempre... E é lógico que assim, tem alguns exercícios da terapia cognitiva que você pode fazer, tô até olhando aqui um livro que eu tenho aqui na minha frente, que se chama A Mente Vencendo o Humor. Que é você conseguir fazer alguns exercícios para você fazer um ressignificado de coisas que você sente automaticamente. Mas eu acho que tem algumas coisas que é muito difícil, que a gente daí já vem de crenças de anos e anos nossos e coisas que você viveu e traumas, etc. Que já estão... Eu tava vendo ontem uma série da Netflix que é aquele Explicando-se, que agora eles têm o Explicando a Mente, que é sobre a mente. Daí tava falando sobre ansiedade e tal. E ele tava falando sobre como o cérebro é uma maquininha de fazer relações com coisas. E relaciona uma coisa com outra e dá um resultado X. Ou seja, quando você é exposto a uma situação parecida com a que você já foi exposta antes, você vai reagir da mesma forma que você já reagiu. Então você tem que fazer alguns exercícios, às vezes, para conseguir mudar esse jeito que você reage com as coisas. Mas é um caminho longo e você tem que ter muito afinco que em parte o que é uma terapia, né? Você aprender a ter ferramentas para lidar com certas situações da sua vida, enfim. Exato. Mas é um processo longo e às vezes, ou muitas vezes, doloroso, né? De certa forma. Exatamente. Então, eu tava pesquisando um pouco para esse episódio e eu achei coisas assim, enfim, variadas e tal, mas a primeira coisa que eu botei frustração no Google da vida, e tava lá, uma das primeiras coisas é como superar a frustração, né? E eu li e falei, interessante, mas é o que a gente tava conversando aqui, na hora H é muito difícil, 7 formas de lidar com a frustração e dar a volta por cima, de forma assertiva e prática. Tudo que você não é quando você está frustrado é assertivo e prático, mas enfim. Então é muito... De novo, assim, quando você está de fora, isso eu tô falando porque aumenta a minha frustração. Quando eu tô frustrado e alguém fala, não, e aí as 7 formas não se culpe. Não, mas eu tô frustrado exatamente porque eu tô me culpando, não dá, né? Aí a segunda coisa não fique se lamentando. De novo, a frustração traz esse lamento, difícil não ficar, mas evite se isolar. Tá aí uma só que eu acho que dá pra gente estar ali do meio e tirar um pouco. Porque evite se isolar não é conversa sobre o assunto, é tipo, sei lá, tenta sair e se parecer. Tudo bem, não é sempre que dá, mas acho que reflita sobre. Sim, eu reflito e acho que eu sou um bosta e que a frustração continua. Aceite a realidade dos fatos. Sim, estou aceitando e por isso me sinto frustrado. É uma coisa, sabe? Então eu fiquei lendo isso, mas tem uma que é a 7ª. A 6ª é ressignifica os fatos, que é o que a Virginia acabou de falar. Mas a 7ª, que eu acho que a mais perigosa, é tente novamente. E pra mim é muito difícil, porque eu já tentei, já deu merda, eu não vou tentar de novo. Mas aí eu tava lendo outras coisas e eu vi uma palavra aqui que eu achei interessante na forma, no contexto geral dela, que é a resiliência. E aqui a explicação de resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. Essa parte eu acho legal. Depois ele tem uma continuação que é ter a mente flexível e pensamento otimista com metas claras e a certeza de que tudo passa. Enfim, eu acho um pouco, essa segunda parte eu acho que é um pouco mais difícil para certas pessoas, para mim, por exemplo. Mas a resiliência eu achei interessante porque é um pouco do tipo, cara, dá merda, sempre vai dar merda. E aprenda um pouquinho com a sua merda, mas entenda que sempre vai dar merda. Então a frustração sempre vai existir, é um pouco do que o Diego falou dessas frustradas outras pessoas, né? A frustração com as outras pessoas sempre vai existir, porque você não consegue controlar os outros. Então, entender que você não controla os outros é um primeiro passo para você aceitar, e aceitar não quer dizer melhorar, quer dizer ser mais feliz, quer dizer que você vai correr no parque sorrindo,
Não quer dizer isso, mas quer dizer que, tipo, me frustrarei um pouquinho menos, porque eu sei que, né, eu não controlo todo mundo, apesar de eu amar se eu pudesse fazer isso. Acho que é o grande segredo de não se frustrar e controlar as pessoas, né? É isso. Chama ditadura isso. Droga. Você quer ser Deus. Quem não? Que o nome dele Mas enfim, mas é um pouco isso, assim, mas lendo isso eu achei bonita essa coisa da resiliência, porque a resiliência, pelo menos pra mim, traz uma coisa do tipo, independente se a coisa dá certo ou dá errado, eu tô lá. E eu tô lá por inteiro, eu tô lá como pessoa. É lógico que, de novo, falar é muito fácil, essa coisa de 7 formas de você sair da frustração e dar a volta por cima, falar é muito fácil. Na hora que você tá ali, cada um sente a frustração de forma diferente, mas na hora que você tá ali, é quase impossível de você sair dali. Eu acho que tem, é o que a gente falou, tem exercícios, tem coisas que a gente pode tentar, mas acho que, pra mim, pelo menos, quando eu li resiliência, eu acho assim, para as próximas frustrações, essa palavra acho que vai entrar na minha cabeça mais fácil. Do tipo, cara, é isso aí. A vida às vezes é uma bosta mesmo, e é isso, a vida é uma merda mesmo. E tem momentos que ela é uma bosta, tem momentos que ela é um pouquinho mais legal, e a gente vive assim. Eu acho que isso é um pouco não é um pensamento positivo, é um pensamento do tipo, tem horas que vai dar merda, e essa merda eu vou ter que aguentar, vou ter que engolir esse sapo e sei lá o que eu vou fazer, mas vou ter que engolir esse sapo. Fale, Diego. Tem uma coisa que eu guardei, que foi em alguma aula de cinema que eu tive quando estava na escola ainda de cinema. Quando ainda você pensava em cinema. Quando você ainda sonhava que ia ser um cineasta. Sei que tudo ia ser bom. Que eu não sei quem falou, mas me ficou comigo, que essa é justamente resiliência. Tipo, não existe artista sem resiliência. Mas eu acho que tem que envolver um pouco de masoquismo também aí, né? Porque Total. não dá, gente, é muito difícil, é muito... E mas também é verdade, não existe sem resiliência. tem a coisa da frustração, né? Também dessa coisa da tristeza e raiva, etc. Por exemplo, nós 4 fazemos terapia e tudo mais, e a gente sabe mais ou menos ver quando que uma coisa que a gente tá fazendo, tipo, digamos que também não é legal agir com raiva sempre, porque tem muita coisa que é feita com raiva que, na verdade, é frustração, né? A pessoa tá descontando em você uma frustração, ou você vai lá e desconta a sua frustração em uma coisa. Então eu acho muito bonito quando alguém chega e fala, eu só estou frustrado. Tipo, a pessoa consegue reconhecer do tipo, o que eu estou sentindo é frustração. Não é com você, não é com não sei o que, é isso que eu estou sentindo. Porque frustração passa, geralmente. Né? Depois de um tempo você consegue entender. Então é muito legal quando isso acontece. Eu acho que, não sei, Thaís pode me corrigir, mas isso às vezes dá pra você ver em criança, assim, quando elas agem de algumas formas, com raiva ou faz não sei o que, você vê que a criança o que ela tá? Ela tá frustrada. E ela age daquela forma, e ela reage de uma forma que depois vai passar, mas a primeira reação às vezes não é a mais bonita de todas. Mas e tem uma coisa interessante que a Aimee falou esses dias, ela falou, tinha uma amiguinha no carro e ela falou assim, a minha mãe, a amiguinha disse assim, a minha mãe não deixa fazer nada. Daí a Aimee falou, a minha mãe também não. Aí ela falou, mas o meu pai, daí a Aimee disse, mas o meu pai deixa tudo. Aí quem tava no carro? Dirigindo, né? Aí eu falei, tava? Eu falei, o que você prefere, Aimee? Daí ela falou, eu prefiro, eu falei, você prefere que coloque limite ou que você vá, por exemplo, igual o Mike fica lá no computador, a Aimee fica tipo o dia inteiro se deixar assim no computador. E eu não, eu falo, estudar piano, 15 minutos, depois pode um pouquinho tela e tal. Então tem uns limites. Aí ela falou, eu prefiro com limites. E aí você começa a perceber que ela vai se reconhecendo já na necessidade de saber lidar com as frustrações. Então, mas eu queria falar uma coisa importante, que na verdade agora eu esqueci, então eu vou dar uma enrolada não, né? Mas que a gente se reconhecer como frustrado, que vocês estavam falando, que é importante, quando a gente se reconhece nisso. Eu me reconheço nisso, mas eu tento olhar com uma possibilidade de o que é que essa frustração ou esse momento está querendo me dizer. Então a gente falou, é tomar outros caminhos, é olhar de outra forma, né? Deitar no tapete
e procurar. Nossa, esse outra exemplo coisa. é muito bom. Conta esse exemplo. Inclusive. Tá. Não, então, a gente estava num set de filmagem e faltou um cabo pra gente... Bom, enfim, a Paula voltou aqui no escritório e ela me ligou e falou: Thaís, eu não tô encontrando esse cabo. E eu falei, mas tá aí. Ou, porque se ele não tá no carro, não tá aqui, ele deve estar aí por cima. E ela falou: não, eu não tô achando. Aí ela voltou com o cabo e eu falei: onde tava? Ela falou: não, teve um momento que eu falei, a forma como eu tô olhando aqui o escritório não tá sendo efetiva, eu tenho que mudar a forma como eu olho. Aí eu deitei no tapete, respirei fundo e olhei e vi ele em cima da estante. Mas ela falou: se ela não tivesse deitado no tapete, ela não teria visto o cabo. Porque ele não estava no olhar de visão normalmente. A gente tem esse olhar nessa perspectiva, assim, que está sempre na altura dos olhos. Ela não teria visto. Então eu acho que um pouco é isso. Eu acho que a frustração vem disso. Eu tô assim num momento completamente frustrada. Eu quase chorei hoje aqui no programa, porque eu me sinto, para mim, e eu já levei isso muito na terapia, que existe uma autocobrança, e eu acho que vem daquilo que o César falou também, essa autocobrança de que você precisa, a coisa tem que dar certo. Poxa vida, você se empenhou tanto ali, a coisa tem que dar certo. Eu vim da Suíça para cá para isso, então eu tenho uma cobrança ainda muito maior. Tipo, eu vou voltar pro Brasil, tudo bem que, gente, desculpem, eu voltei nesse momento, né, político, lindo, né? Eu não sei, tá acontecendo alguma coisa? Eu também não tô acontecendo, não. Desculpa. eu queria estar assim, lá naquela comunidade hippie, eu queria estar. Exato. Mas eu acho que daí tem uma cobrança que é muito maior, que é uma cobrança que a minha terapeuta falou: mas da onde que vem isso? Esse olhar vem externo? Nossa, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, Thaís, ela tá tentando lá, dentro da profissão dela, tá investindo tipo há 1 ano e meio nisso, e até agora não rolou nada. Será que o que me incomoda é esse olhar de julgo, né, ao meu redor, ou é o meu? Eu falei: não, eu acho que é muito o meu. Acho que é o meu, porque eu fiz uma decisão importante para que algo dê certo. E antes eu era assim, antes de estar frustrada, tipo início de agosto, até metade de agosto, eu pensava assim: não, se for bom, se for ótimo, a gente sobrevive. Tipo, falava para outra pessoa, né? Não, se você, tipo, meu pai falava assim: você quer fazer psicologia para minha irmã? Então você vai ser a melhor psicóloga. Eita. Né? Eu acho que é um pouco isso. E aí vem essa autocobrança que é bastante delicada. Acho que a gente está chegando já no finalzinho do programa, né? Eu acho que Nossa, eu acho que quando tem a expectativa do outro envolvida, é ruim. Eu penso muito naquilo que os outros estão pensando, ou nossa, vamos ver que a Virgínia é um fracasso total. Mas essa é muito mais fácil de lidar, passa, não sei o quê. Agora, a frustração que a gente tem com a própria expectativa, daí é essa aí que é um... Então, porque não tem coração. o que se faça, né? Porque está dentro da sua cabeça, né? E daí eu lembro muito, gostei de citar muito Modern Family. Tem o Phil, se alguém já assistiu, é uma série maravilhosa. Tem o Phil, que é o pai lá de família, não sei o quê, e daí chegou o aniversário dele, e ele sempre cria uma grande expectativa no aniversário dele, que vai acontecer coisas maravilhosas, que as pessoas vão comprar um bolo, que vai ter uma festa surpresa, que ele vai ganhar presente e tal, não sei o quê, e as coisas não acontecem. E ele vai, tipo, ele vai ficando minguado, assim, tipo, não, tudo bem, se vocês esqueceram e tal, não tem problema e tal. E daí ele cria o livro de sabedorias do Phil, alguma coisa assim, e daí a primeira coisa é do tipo assim: não queira nada, não tenha expectativas de nada, acho que tudo vai ser uma merda, porque daí você não vai ter nenhuma frustração. Tadá! É tipo, que não queira o mínimo das pessoas pra você não ser frustrado, o que é também horrível, né? Que é tipo... É horrível. Enfim. Horrível.
Desculpa, só vou Vai lá, ilustrar vai lá. a coisa da expectativa. Acho que podia até ser um tema, a expectativa ser um tema do Primeiro Meias. E quando eu casei com o Mike, eu fui morar na Suíça, ali eu tive uma grande aula de expectativa, porque numa primeira discussão que a gente teve, eu e o Mike, eu falei, eu vou dormir no sofá. Eu fui dormir no sofá, só que brevemente eu não fui dormir no sofá. Eu fiquei no sofá esperando que ele viesse e falasse, pare, besteira, vamos lá deitar na cama. Sim. Só que ele, como um bom suíço, ele me respeitou. Ai, que ódio! Eu quis. E eu fiquei deitada no sofá, tipo, até 2 horas da manhã, e ele vendo TV, e eu pensando, tipo, esse vagabundo não vai vir aqui me chamar. Aí eu abri a porta do quarto e falei, eu não acredito, você não vai lá me chamar? Tipo, é quase assim, eu vou contar até 3 pra você ir lá me chamar. Aí ele pegou e falou, chamar do quê? Daí eu falei, você não vai lá, tipo, falar pra eu parar com isso e vir dormir na cama, tipo, eu vou dormir naquele sofá super desconfortável. Ele ficou me olhando, tipo, sem Não entendendo nenhuma. Ele falou assim, mas você falou que você queria dormir no sofá. Eu falei, tá, eu falei, mas veja bem, eu quero que você pense. Bom, ali a gente teve uma conversa no dia seguinte e ele falou que ele achava muito interessante essa expectativa do brasileiro em si, porque foi quase uma discussão cultural, porque lá na Suíça, obviamente, quando a pessoa fala eu vou embora, outra pessoa fala ok, a gente se fala amanhã, né? Aqui não, aqui você fala embora, outra pessoa corre, passional, fecha a porta, arranca a chave e fala, não, você não vai sair daqui antes da gente resolver. E daí vira sexo selvagem. Isso. Essa segunda parte, inclusive, vou dar uma ideia. Mas eu achei, eu ali aprendi muito e comecei a perceber como a frustração está realmente ligada muito profundamente à expectativa que a gente cria. Sim. Mas é que e aí depois eu ficava tentando dar essa aulinha para, por exemplo, a minha irmã que vivia se frustrando com as expectativas dela, que ela não podia criar expectativa com relação ao outro porque você não está no outro. Né? Então você não mas tem é pior quando você tem expectativa sobre você mesmo e você não dá conta. Exatamente. Então, Aí a minha irmã falava, sim, mas isso é a vida. A gente funciona dessa forma, com expectativas cumpridas, frustrações. E se a gente retira isso, a gente vira um desalmado quase. Não, a gente daí não vai ter vontade de viver nenhum. Tipo, tá, pra que eu vou ficar aqui se eu não quero nada? Né? Se eu não tenho vontade de nada. E daí, de novo, é se colocar num lugar vulnerável. Ter expectativas é se colocar num lugar de vulnerabilidade, né? Volta. O que você ia falar, Diego? E depois eu tenho algo para a gente encerrar. Eu ia falar da frustração nesse local específico que a gente começou falando de cinema, de projeto, etc. Eu acho que o que é mais frustrante nisso é que não depende da gente, pelo menos pra mim. Falando de mim agora. Porque, assim, não é uma coisa que você pode simplesmente fazer. Você depende de uma equipe grande e você depende daquele financiamento que no nosso país vem muito do público, né? Do federal. Mas assim, por exemplo, o que depende da gente, a gente faz. É tipo, o roteiro, fizemos o roteiro. Equipe, montamos essa equipe. Aí falta só o dinheiro, que é uma coisa que não depende de você, que é um fator externo. E essa frustração, pra mim, de não conseguir ser autossuficiente nisso, de assim, não conseguir poder fazer do começo ao fim, e uma parte tem que depender de um outro, de um terceiro, de um estado. E daí quando você recebe esse não, eu acho que é tão frustrante porque você sabe que você conseguiria fazer. Essa é uma coisa que você tem capacidade de fazer, você tem o know-how, você tem a experiência, você tem a equipe, você tem tudo que precisa. Você só não tem a aprovação dessa terceira parte. E isso é muito frustrante. Pra mim, isso é muito frustrante. E a solução que o César caiu não era exatamente uma solução. Mas uma coisa que eu acho que seria mais justo se tem um edital que vai premiar, contemplar 9 projetos, ou 10 projetos, 5 passam por
por esse absurdo que é você estar à mercê de terceiros avaliarem de acordo com a experiência deles se o que você vê como relevante é relevante ou não. Beleza, 5 vão passar por isso. Mas os outros 5, é tipo assim, o que a pessoa precisa pra fazer isso? Ela precisa ter a experiência, ela precisa ter isso, tipo, ticar essas coisas, e daí os projetos gerar um número, e é uma loteria. E pronto, tipo assim, por mais, o que também traria filmes muito interessantes, porque, Sim, é bem possível. sabe, que não passaram por esse crivo de 3, 4, 5 pessoas, e da experiência deles, da discussão deles. É simplesmente uma equipe que ticou todas as caixinhas. Tipo assim, elas têm competência pra fazer isso, e agora ela vira um número. E a gente vai sortear esse diacho. E vai vir os projetos que vão vir. E isso vai gerar uma diversidade. Meio e a sorte. E é a né? sorte. E daí isso vai gerar uma diversidade muito incrível do que vai ser feito. Gente, ó, tá tendo crise na Ancine, Diego Carvalho Sá para presidente da Ancine. Tá, obrigada. Porra, o César caiu real, assim? César, Vamos ver aqui se ele tá no Zap aqui falando com a gente. Zap é uma coisa maravilhosa. e eu vou falando uma coisa por enquanto a gente vai localizando o César, que é... Ele tá frustrado Tô fazendo- que ele travou e não tá conseguindo voltar. A gente decidiu que a gente ia ter um exemplo real de frustração em loco. nesse episódio. Em loco. Exatamente. Fale. Isso eu lembrei tem um curso que é o Germinar, né? Quando é o módulo conflito, que eles viajam, então vai, por exemplo, 20 dias, pessoas, é um curso de gestão, né? E aí eles viajam, e aí o tema daquele módulo é conflito, eles criam conflitos, eles plantam conflitos já no hotel, quando você vai chegando. Gente! Para que depois, dentro do curso, o negócio já tá o conflito instalado já. Então, assim, não é vamos falar, não é uma palestra sobre conflito. Não, é um reality. É um reality de conflito. É uma sala de escape. Mas eu tô fazendo esse curso de arte contemporânea, e o Diego falou uma coisa que é bem interessante, que é... pessoas que validam, né? Se você é ou você não é. E aí a gente tem, assim, na história da arte exatamente isso. Pessoas que, tipo, o módulo passado foi sobre o Duchamp. E ele pegou essa pá, né? A famosa pá de neve e simplesmente, tipo, inscreveu lá e colocou na galeria, assinou uma pá de neve, assim, colocou, é quase como vender a ideia e o conceito, mas aquela pá de neve que hoje provavelmente está no MoMA, em Nova York, ela já é a quinta pá, porque parece que as outras 4 pás também que ele assinava sumiam e tal, era a quinta pá que ele ia lá na loja de ferragens e comprava uma pá e assinava. Então, isso só virou depois que tinha um grupo que falou isso é arte. Exato. Então, isso e claro, isso acaba colocando um monte de gente que tem diversas pás ou que trabalharam tipo um ano numa obra em não ser arte porque alguém não validou, né? Sim. Então é quase a coisa do edital, né? A gente não tá mais nessa época de que pra mim a arte ser uma arte, ela tem que estar numa parede de uma galeria e Exato. etc. Ó, o César vai tentar voltar. Vamos lá, se ele vai conseguir. Eu quero começar a finalizar o nosso podcast querendo que cada um se despeça falando qual é a frustração do momento, a principal. 1 ou 2 frustrações principais do momento. Vai, Thaís. Bom, a minha frustração é aquela que eu falei agora, né, no programa inteiro, assim, né? É nessa situação meio que o país vive hoje, desse sucateamento da cultura, e a gente estar nesse lugar hoje frustrado, sem nenhuma ferramenta para conseguir mudar isso. No momento que eu mergulhei nessa frustração, eu pensei, não, a gente precisa fomentar uma discussão para que a gente tenha saídas e soluções para isso, né? Vamos tentar chamar o César aqui, peraí. Talvez seja mais fácil.
ligando para César Barbosa. Eu acho que a minha é muito similar à da Thaís. Tipo, minha frustração atual é essa questão de estar entrando num hiato, tendo absoluto interesse na decisão que eu tomei desse ato, porém frustrado por estar deixando algo, porque por mais que seja um hiato, na minha cabeça, tem uma fase de luto, assim, porque eu tô deixando morrer um sonho, sabe? Eu tô, tipo, abrindo mão de uma coisa que foi um sonho e que eu me dediquei anos, e isso é muito doloroso, e eu tô nessa frustração de, tipo, por mais que eu tenha tomado uma decisão muito consciente e coerente para o que eu vou fazer nesse ato, ainda assim sente como um luto mesmo, assim, de estar deixando aquilo morrer, sabe? Mesmo que seja por um tempo. E essa frustração tá sendo foda. Thaís, você falou não falou de uma forma tão pessoal, assim, essa frustração. Acho que você foi A minha frustração... assim, eu coloquei 4 projetos em editais, não só aqui no Brasil, né? Fora também. E eu tive, então, uma sequência agora desde o final de agosto desses 4 projetos sequenciais não terem sido aprovados. Uhum. E então isso foi pra mim, assim. A principal frustração. Pra mim, a principal frustração é de não estar conseguindo... É comigo mesma, né? Pra variar. De não estar conseguindo, do jeito que eu gostaria, me reestabelecer tipo, mentalmente e em forma de saúde, assim. Queria muito conseguir voltar. Ê, César voltou! É uma sensação, tipo assim, eu tô querendo muito, como eu mudei de casa, agora me parecia que agora, né, casa nova, vida nova. E de não estar, é uma frustração de não estar conseguindo ainda me sentir... sentir que eu tô realmente indo por um caminho, assim, de ficar bem e comigo mesma. Eu acho que vão acontecendo várias coisinhas e que eu vou deixando... não sei, eu tô meio atrapalhada ainda. Tô frustrada com essa minha confusão, assim, que ainda eu não me sinto plena. Não que eu tenha que me sentir plena, mas eu acho que eu tô frustrada com o caos ainda que tá a minha vida. E que bate em todos os outros lugares. Por exemplo, eu tô frustrada com o meu desempenho nesse último set de filmagem, por exemplo. É isso. César, você ouviu que eu pedi pra cada um falar qual é a frustração do... então, eu pedi pra gente se despedir falando qual que é a frustração, sua frustração do momento, uma ou duas frustrações do momento. Agora eu tô frustrado porque a internet deu pau, eu não ouvi metade do que vocês disseram, e aí quando eu voltei, eu percebi que tinha parado de gravar, eu comecei a gravar de novo, ou seja, tá tudo sincado agora. Enfim, eu tinha muita coisa pra falar e não falei, então eu tô bem puto agora, na verdade, mas enfim. Que legal que a tua frustração já tá virando uma raiva e a gente tá podendo já aprender com isso, né? Mas enfim. Cara, antes disso, minha frustração é um pouco do tipo... Um pouco de carreira, porque eu também, como a Thaís, morei um tempo fora, não tanto quanto ela, mas morei um tempo fora, e que eu voltei, e ontem um amigo meu lá de fora me ligou e ficou falando, por que você não volta pra cá? Você tem que voltar pra cá. Eu falei, mas não tem como, agora não existe a possibilidade. Não, mas você vai perder sua residência. Eu falei, vou. Não, mas tá errado. Enfim, eu vejo muitas pessoas olhando pra mim hoje, falando assim, por que você voltou? E lá é muito melhor, ou enfim, coisas do gênero. E isso me frustra bastante, porque eu começo a pensar se eu fiz a coisa certa, se eu fiz a coisa errada. E nem existe certo ou errado nesse momento, sabe? Acho que nem tem isso. É aquela coisa do e se, né? Enfim, eu me pego muito pensando nos e se's da vida. E isso pra mim me frustra de forma muito errada, porque não dá pra você pensar, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então o e se, quando você pensa, é sempre mais verde, é sempre melhor. E quando você chegar lá pra ver, talvez não seja a melhor coisa do mundo.
Mas a nossa grama tá cheia de agrotóxico, amor. Pois é, então, exato. Hoje em dia, sim. Então, talvez ela é mais verde, mas talvez não mais saudável. Mas, enfim, me frustra isso e me frustra um pouco da questão da carreira mesmo também. Que eu falei no começo, assim, de estar trabalhando com uma coisa que é bacana, que é legal, mas não me enche de forma, de questão de conteúdo, de uma questão, um aspecto social, um aspecto político. Enfim, ultimamente eu venho passando dessa frustração em todas as áreas da minha vida. Porque é isso, e às vezes eu acho que é isso, o autoconhecimento te traz muitas perguntas e muitas vezes são perguntas sem resposta. Então, nessa semana, eu fui na terapia e foi 1 hora que eu passei falando. Ela não falou nada. Mentira, ela falou oi e falou, então tá, vamos ficar com essa para a próxima semana. Foi basicamente isso que ela falou. E de resto eu falei, e eu de novo falei para ela assim, falei, nossa, Roberta, eu sempre venho com tudo tão organizado na minha cabeça, e quando eu chego aqui eu vomito tanto em você que eu nem sei se você entende o que eu falo. E ela simplesmente olhou pra minha cara e deu um sorrisinho, assim, e balançou a cabeça. Eu adoro essa resposta que não é afirmativa. Não é, exatamente. Então, assim, exatamente. Então, assim, eu venho com uma frustração em todas as áreas e elas vêm batendo e rebatendo, então não tem nada pontual, mas ao mesmo tempo são muitas coisas pontuais. Eu nem consegui, e agora me frustrei mais uma vez, porque eu não consegui falar de forma clara a minha frustração, porque eu estou frustrado com esse final de episódio, do qual não era do jeito que eu esperava. Eu estou frustrada com esse episódio, Enfim. queria agradecer a presença de vocês todos, e é isso. Beijo. Tá bom. Não, tô frustrado comigo mesmo Tchau. no episódio, não com o episódio em si. Antes eu queria dizer uma coisa só, que foi muito bom pra mim. Eu estou saindo melhor do que quando eu cheguei aqui. Agora já tô dando risada do negócio. Olha só, exatamente. Então, terapia em grupo, gente, é a melhor coisa. É ótimo. Tá bom. Gente, Beijo. obrigada. Beijos pra todos. Beijos. Tchau. Beijos. Tchau, tchau.